Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar contando a história de Resident Evil 1, tendo como base os jogos e um pouco dos livros, para que assim fique mais dinâmica a história. Já que na versão do jogo você só tem um ponto de vista, que é o do personagem que você está escolhendo, e no fim você encontra o outro, então não faz muito sentido. Então eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, para que assim vocês não perdessem os próximos vídeos. Fala galera, aqui é o Vitor, e vocês já pensaram em ganhar dinheiro com a internet? Principalmente se for com o YouTube. Eu estou aprendendo com esse cara aqui e eu estou gostando bastante dos resultados. E ele fez um e-book mostrando que existem várias outras formas de ter uma renda no YouTube além do AdSense. No e-book, ele fala sobre o que funciona e o que não funciona em um passo a passo bem simples. Ele também ensina coisas do tipo superar alguns obstáculos mentais, como já criar o seu canal com foco em ser monetizado e etc. Além disso, ele também oferece 3 bônus muito bons e tudo isso por 12 vezes de R$ 9. Ultimamente, esse é o preço de uma coxinha e um suco. Então, não percam tempo e dê uma olhada no link que eu tô deixando aqui na descrição e no comentário fixado também. Quem sabe dê certo para vocês também. Lançado no ano de 1996, Resident Evil 1 é até hoje considerado um dos melhores jogos de PS1. Eu particularmente prefiro o 2, embora ele tenha sido o único jogo que me fez querer parar de jogar em só 10 minutos de jogo, usando essa cena aqui. A história se passa em 1998, quando crimes bizarros começaram a acontecer em uma pequena cidade chamada Raccoon City. As vítimas eram na maioria mendigos e turistas. Passavam pela floresta ao redor da cidade. Eles eram brutalmente assassinados e seus corpos apresentavam sinais de canibalismo e violência extrema. Então, o departamento de polícia de Raccoon City decide enviar seu time de elite, The Stars, serviço de táticas especiais de resgate. O time era dividido em duas classes, Bravo Team e Alpha Team. A primeira unidade a ser enviada é a equipe Bravo. Porém, ela perdeu contato com a sede assim que entraram na floresta. Inclusive, a história de Resident Evil 0 conta a história da equipe Bravo, enquanto o 1 conta a história da equipe Alpha. Se vocês gostarem deste formato de vídeo, eu pretendo trazer a história de todos os Resident Evil e de vários outros jogos também. Comentem aí o que vocês acham desse tipo de vídeo e curtam também para mim saber como ele está sendo avaliado. Após 24 horas sem entrar em contato, a equipe Alpha foi enviada e se surpreenderam a encontrar os destroços do helicóptero da equipe Bravo. Enquanto checavam os arredores em busca de sobreviventes, Joseph Frost, um dos membros da equipe Alpha, é atacado por cães extremamente selvagens e que estavam em gravíssimo estado de decomposição. O piloto do avião, Brad Vickers, ao escutar os gritos, os abandona ali mesmo, levando o helicóptero consigo. No! Don't go! Os sobreviventes então não veem uma outra opção a não ser fugir para uma mansão que havia por ali, enquanto atiravam nos animais deformados que corriam atrás deles. 4 pessoas conseguiram chegar à mansão: Chris, Jill, Barry e Wesker. Eles decidem se dividir para cobrir a maior parte da mansão em busca dos sobreviventes da equipe Bravo, e prometeram se encontrar no hall da mansão caso qualquer coisa acontecesse. Porém, no momento em que eles retornam, um deles estava faltando. Chris havia desaparecido. Mais uma vez, eles decidem se dividir novamente para poder tentar encontrá-lo. E é nesse momento que Jill se encontra com seu primeiro zumbi. Ao sair da sala de jantar, onde Barry investigava um rastro de sangue, na esperança que não fosse de Chris, Jill decide ir na sala seguinte e encontra uma criatura abaixada, devorando o que parecia ser um corpo. E quando essa criatura olha para trás lentamente, ao perceber a sua presença, Jill entra em pânico e corre novamente à direção de Barry, na esperança que ele pudesse salvá-lo. Enquanto isso, Chris estava explorando a sacada da mansão e se viu cercado por zumbis. Ele precisava sair o mais rápido possível dali ou ele seria morto. Estava tão escuro que ele quase deixou uma escada que levava ao andar inferior passar despercebido. Ele conseguiu ver de relance uma porta e correu para ela, com a esperança de que estivesse destrancada. Porém, ele não esperava que atrás daquela porta já existisse alguém. Assim que ele entrou no pequeno quarto, ele foi atacado por alguém que não hesitou em usar um inseticida em seu rosto, lançando aquela nuvem química. Ao mesmo tempo que ele se contorcia de agonia e se preocupava de fechar a porta para aquelas criaturas não entrarem, a pessoa que estava no quarto já começou a preparar o kit de primeiros socorros, ao perceber a merda que ela tinha feito. Ela era Rebecca Chambers, uma sobrevivente do time Bravo.
Ela havia perdido a sua arma enquanto fugia daquelas criaturas, e a única forma que ela encontrou de se defender foi usar aquele inseticida, embora não acredite que fosse fazer algum efeito. Jill e Barry decidem ir em caminhos diferentes, com a esperança de encontrar o Chris. Mas pro azar da Jill, ela cai em uma armadilha onde o teto começa a ceder. Em seus últimos segundos, quando não parecia mais haver esperança, Barry aparece para salvá-la. Ela, além de grata, fica um pouco desconfiada, pois ele havia dito que estaria do lado oposto da mansão. Chris decide sair para procurar uma arma para Rebecca, para que assim ela consiga acompanhá-lo. Porém, acaba encontrando Forrest, capitão da equipe Bravo, que foi morto e agora se torna uma daquelas criaturas. Ao Rebecca receber aquela arma, ela percebe quase que de imediato de quem era, e então percebe que é a única sobrevivente do seu time. Eventualmente, quando eles exploram a mansão, eles conseguem chegar aos laboratórios, descobrem arquivos confidenciais da Umbrella e que um dos funcionários com patente alta fazia parte do membro das Stars. Jill, por sua vez, continua explorando a mansão, com a esperança de sair dali com vida e encontrar o seu amigo, Chris. Até que ela escuta uma discussão entre Barry e Wesker, em uma sala próxima a onde ela estava. Wesker estava forçando Barry a trabalhar para ele, fazendo seu serviço sujo, enquanto ele destruía qualquer provas que pudessem ligar a Umbrella àquele caos. Jill consegue então ter acesso ao laboratório da Umbrella. E lá, ela se encontra mais uma vez com Barry e com Wesker. Porém, Barry a desarma e faz com que ela acompanhe Wesker para dentro de uma sala com um experimento chamado Tyrant. Os planos de Wesker eram fazer o seu membro mais rápido enfrentar aquela criatura, para que assim ele pudesse coletar o máximo de dados possíveis. Porém, no momento em que ele se distraiu um pouco, Barry nocauteou e devolveu Jill a sua arma, com a esperança que ela pudesse perdoá-lo. Ele explica que a família dele estava em jogo, porém ele não conseguiria escolher entre quais famílias ele deveria salvar, então ele preferiu salvar as duas. Jill e Barry, com a esperança de matar aquela criatura, começam a apertar todos os botões da máquina que mantinha aquela coisa viva. Porém, eles acabam despertando a criatura, dando assim uma oportunidade para que Wesker fugisse, percebido. Enquanto Jill e Barry fugiam da criatura, Chris e Rebecca avançavam cada vez mais nos laboratórios. Wesker consegue entrar na sala de controle onde ele guardava dados importantes, mas é atacado por outros tipos de criaturas criados pela Umbrella. Cada vez mais ferido, ele começa a ficar sem forças, até que suas esperanças subitamente desaparecem. O tirante estava em sua frente, sorrindo como se soubesse o que iria fazer. Rebecca consegue encontrar uma forma de entrar em contato com Brad, que ainda estava sobrevoando os arredores, sendo dominado pelo sentimento de culpa por ter abandonado seus colegas. Então, Chris decide deixá-la para trás, sendo responsável por garantir um meio deles saírem dali, enquanto Chris decidiu investigar o interior do laboratório. Jill e Barry, após conseguirem fugir, começam a escutar uma voz do computador dizendo que eles têm apenas 5 minutos para sair dali, antes que as instalações sejam destruídas completamente. Enquanto eles corriam por suas vidas, Jill encontra Chris subindo as escadas, de onde Rebecca o aguardava. Então, reunidos, eles começam a correr para fugir dali. Chris diz que Brad veio buscá-los, mas precisam ser rápidos. Quando finalmente chegam ao terraço, ansiosos e com medo de não dar tempo, eles avistam um helicóptero e começam a sinalizar, quando de repente, um estrondo acontece atrás deles. Tyrant havia os perseguido até ali. Chris, Jill, Rebecca e Barry se veem forçados a lutar contra aquela coisa. Se espalham para que assim pudessem atacar em vários ângulos diferentes. Chris consegue acertar alguns tiros na criatura, mas não o suficiente para fazê-la perder o foco de Barry. Ela começou a correr na direção dele, com suas garras arrastando ao chão, como se não fosse nada. Barry conseguiu se desviar no último instante, porém a criatura mal deu tempo para ele se equilibrar e atacou novamente, o levando ao chão. Chris conseguiu ferir a criatura, mas ela pareceu não demonstrar nenhum tipo de dor, apenas corria em sua direção. Jill e Rebecca começam a atirar freneticamente, tentando desviar a atenção da coisa. Porém, ela já estava fixada no Chris e já estava com suas garras prontas para o ataque. Chris também consegue desviar no último segundo, fazendo com que a criatura passasse direto, criando novos alvos. Jill e Rebecca. O Tyrant começa sua caminhada lentamente na direção delas, indiferente do dano que estava recebendo. A criatura estava prestes a começar a correr quando Brad joga uma caixa do helicóptero. Chris era a pessoa mais próxima, e então corre imediatamente para saber o que era. Jill e Rebecca conseguem se esquivar e então se separam, com a esperança de dividir a atenção da criatura. Porém, Jill logo recebe toda a atenção do Tyrant, mas nesse momento, Chris grita para que Jill corresse em sua direção. Barry, no chão, ferido e ensanguentado, percebe que Chris está com um lança-míssil apontado para a criatura. Ele atira e Jill se esquiva. O tiro acerta em cheio, fazendo com que assim ele se despedaçasse.
Mesmo enquanto a criatura ainda estava morrendo, Brad pousa o helicóptero para que os 4 pudessem subir e assim sair daquele local. Um pouco distante da mansão, eles conseguem ouvir uma voz calma e robótica dizendo que eles têm apenas 5 segundos até a detonação. Um pouco mais distante, eles sentem a imensa onda de choque da explosão, levando assim todos os terríveis experimentos da Umbrella. Bom, galera, esse vídeo ficou maior do que o de costume, mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu pretendo trazer mais vídeos das histórias dos jogos. E comentem aí o que vocês acham. Até a próxima. Valeu!